gosto de falar dessas coisas do casamento. Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós nesse dia, 27 de março, 2021, sábado, graças a Deus, E vamos no encalço aí das Virgens Prudentes, irmãos? Estamos aqui vendo a história da igreja, procurando aí os testemunhos, as testemunhas, do Senhor Jesus, a igreja, do passado, Os irmãos que honraram, o sacrifício do Senhor Jesus. E nós estamos aqui, tentando imitá-los, imitando os apóstolos e todos aqueles que imitaram os apóstolos e estão sendo contados, ou serão contados, como assim esperamos nós, no meio das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, Por isso elas têm uma lâmpada na mão, acesa. Não está apagada, está acesa todo o tempo. E o candeeiro está cheio de azeite. E amém, Então vamos continuar aí, com a nossa pequena meditação, reflexão diária. Estamos aqui na 1 Coríntios, no capítulo 7, vimos aqui, que ele está falando sobre o casamento, o matrimônio. Aí ele fala aí que o matrimônio foi criado pelo próprio Deus, para que o homem e a mulher não caíssem em prostituição. E sim, se fizesse, digamos, um acordo, para exatamente criar os seus filhos, criar famílias e se multiplicarem sobre a terra. Não é isso? Então ele criou esse matrimônio, que é a relação marido-mulher, e Paulo está aí falando algumas coisas sobre isso que nós já sabemos mais ou menos o que são, E vamos em frente, Ele fala até do casal que é cristão, fala também do casal que um é cristão e o outro não é, certo? Fala aí da condição dos seus filhos, E assim vai. Aí ele diz assim, no versículo 7 ele diz assim: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às virgens que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, o Paulo ele tinha aí esse dom, Ele se crucificou a si mesmo, digamos assim, eu digo assim pelo casamento, porque ele deu prioridade, a viver para o Evangelho. Aí ele estava dizendo o quê? Que eu desejava que todo mundo fosse como eu, mas sei que não é possível, Porque nem todos receberam esse dom também, De não precisar, de mulher ou do casamento. É aquela história lá, que a gente estava falando. Sim, aí ele fala aqui no 28, no 27, versículo 27. Estás ligado à mulher, não busque separar-te. Estás livre de mulher, não busque mulher. É claro que isso é um conselho, não é nenhuma regra, Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-los, Então é isso aí. Sabemos que o casamento é a união de duas pessoas completamente diferentes e iguais, O homem e a mulher são iguais em algumas coisas e diferentes em outras. E aí as tribulações vêm mesmo, São muitas as tribulações.
Por isso é que ele está dizendo aqui, né? Que gostaria que as pessoas fossem como ele, né? Que não se casou para, né? Para pregar o evangelho pelo mundo, né? Ele andou quase todo mundo conhecido daquela época. No capítulo 8, nós vamos ver aqui, então, que ele vai fazer algumas respostas acerca as perguntas lá sobre as carnes sacrificadas aos ídolos, né? Ou as comidas sacrificadas aos ídolos. Então vamos dar umas lidas aqui, né, no capítulo 8, que ele vai dizer o que? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica, né? Então o que ele está querendo dizer com isso? Que a ciência, ela não é uma coisa ruim, mas ela pode fazer a pessoa inchar e se esquecer do amor, né? Então o amor está acima da ciência, certo? Mas ele não está dizendo que a ciência não presta, não. Está dizendo que a ciência demais, né? Ela incha, certo? Sabedoria demais incha. A pessoa fica inchada e se esquece do amor. Se esquece da palavra, né? Das obras, né? Do amor. Se alguém cuidar de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Aí. Então, isso é que a ciência inchada, digamos assim, a pessoa inchada é aquela pessoa que cuida de saber de alguma coisa, mas na verdade não sabe como convém, né? Nos dias de hoje a gente está vendo aí um monte de exemplo, né? A sabedoria aí dos homens que estão aí divididos por causa, por exemplo, do entendimento sobre essa pandemia aí. Um exemplo que eu estou falando aqui, né? Mas tem tantos exemplos outros. Mas a gente basta ligar aí o rádio, a televisão, qualquer outro instrumento aí, ou o Zap Zap, né? Aí a gente vê aí opiniões e mais opiniões, né? Contrários à vacina, contrários a não sei o quê, remédios, isso, aquilo, aquilo outro. Então isso aí é o quê? São pessoas que estão inchadas, achando que a ciência é maior do que o amor, né? E pessoas inchadas que sabem, que pensam que sabem alguma coisa, mas na verdade elas não sabem como convém. Então Paulo está colocando essas coisas. Claro que ele não está falando aqui só da ciência, ele está falando do amor, ele está falando do evangelho, porque os judeus estavam pregando coisas contra o evangelho que ele estava pregando e também os apóstolos estavam pregando. Então os judeus achavam que eles sabiam de tudo e que o Paulo era o ignorante. Pedro então, hein? Que o Paulo ele sabia falar 5 línguas. Sabia falar e ler, né? Ele era um caba sabido, né? Mas e Pedro? Né? E os outros apóstolos? Eles eram pessoas, digamos, tidas como incultos, né? Pelos judeus. Mas na verdade eles não eram, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, né? E cheios do amor do Deus vivo. Então ele vai dizer o quê? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então quem ama a Deus, Deus o conhece. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então, claro, né? Ídolo para nós é mesmo que nada, né? Certo? Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, Paulo ensinando, procurando ensinar sempre a mesma coisa, né? Certo? Está falando aí de deuses, com certeza ele está falando dos mitos, né? Dos deuses pagãos, né? Que existiam lá em Coríntios, em todo lugar que
que ele foi era só o que existia, eram deuses e mais deuses, né? Não é isso? Mas para nós não, para nós só tem um Deus, que é o Pai e o seu Filho Jesus Cristo, né? Pelo qual todas as coisas, são todas as coisas de nós por ele. E Jesus Cristo, nós sabemos que é o único mediador entre nós e o Pai. É isso? Bom, vamos ficar por aqui hoje, né? Amanhã continuaremos, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus, Pai seja com todos nós. Amém.